Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, Deus nos guarde, mantendo-nos sob a sua paz. Das mensagens luminosas da Boa Nova, uma delas se sensibiliza em particular, em razão do seu conteúdo vivencial, que é exatamente aquela exarada no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, nos versículos que vão de 37 ao 42. Nesse texto, o evangelista nos apresenta o mestre alcançando o topo da montanha do Tabor no auge da noite, acompanhado por 3 dos seus discípulos: João, Simão Pedro e Tiago, irmão de João. Havia deixado no sopé da montanha os demais companheiros, enquanto lá no alto da montanha percebia uma natureza exuberante. O vento que lhe soprava as cabeleiras provindo das montanhas do Golã, que cabelavam as ondas do mar da Galileia e que alcançavam a rara vegetação do Tabor. Naqueles momentos formidáveis que Jesus Cristo propiciava aos seus amigos, falava-lhes acerca do mistério da vida, da excelência da vida no mundo, quando se busca viver sob a luz dos céus. Enquanto os discípulos embevecidos ouviam o sublime amigo, afirma o texto de Lucas que uma nuvem se formou sobre o conjunto. Os discípulos adormeceram, e quando despertaram, estavam diante de Jesus iluminado por sua própria claridade. Logo se depararam com um Jesus luminoso. O evangelista diz que seu rosto brilhava mais que o sol, e seus vestidos estavam tão altos como seria impossível qualquer lavandeiro alvejá-los. Naqueles momentos de luz, para o êxtase dos companheiros, 2 sombras passaram a noite e se mostraram ladeando o mestre. Eram Elias e Moisés. Elias, conhecido como profeta de Jeová, havia desaparecido da terra 4 séculos antes de Jesus nascer. Moisés, o sal das águas, um dos patriarcas do povo hebreu, havia desaparecido do mundo físico cerca de 1400 anos antes de Jesus. E essas 2 criaturas então vazavam a cortina da morte para anunciar a vida, dialogando com o mestre em plena noite do Monte Tabor. Simão Pedro, mais falante dentre os 3, emocionado com a palavra, e propôs a Jesus Cristo: Senhor, como é bom estarmos aqui. Porque é que não construímos 3 tendas
uma para ti, outra mais para Elias e outra para Moisés. Por que não ficamos aqui? Não podemos, irmão. Aqueles que conhecem o brilho das alturas têm que aprender a descer as baixadas para socorrer. Foi voltando àquela expressão já conhecida pelos amigos. O brilho solar que foi desaparecendo. Os dois amigos do além novamente foram tragados pela noite. E Jesus Cristo começa com os 3 companheiros a descida da montanha. Lá embaixo, ainda nem o dia houvera clareado, um pai aflito se ajoelha, se prosterna diante do mestre e em lágrimas lhe roga: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático. O demônio toma e o atira contra as pedras, contra o fogo, contra as águas. Vê como ele se encontra, Senhor. O pré-adolescente tremia como vara verde ao vento. Trincava os dentes um fenômeno parecido com bruxismo. Excitado pela força atormentadora que ele tomava conta do psiquismo. O rosto pálido como mármore. E Jesus Cristo olha com profunda piedade. Toma o pequeno pelos antebraços e o aproxima de si. Encara-o diretamente. Vê a criatura que o atormentava do além e lhe diz: Espírito imundo, em nome do meu Pai que está nos céus, eu te ordeno, sai dele. O menino agitou-se, os esfíncteres se soltaram, o suor corejante tornou-se abundante, o corpo continuava a tremer, mas os olhos voltaram à naturalidade. Ele virou o mestre e abraçou seu pai, completamente curado. O homem agarrou o filho entre os braços, saiu com ele, e quando se voltou para agradecer ao mestre, o mestre confabulava com os discípulos que lhe perguntaram, pela voz de Felipe: por que é que tu conseguiste? E nós que aqui ficamos toda a noite nada logramos contra essa força maligna. Sempre o hábito de se comparar, porque tu conseguiste, nós não. Nem os discípulos tinham ainda a dimensão da grandeza de Jesus. E o mestre lhes responde com suavidade e firmeza: é para essa casta de espíritos se faz necessário o jejum, se faz necessária a oração. Esse é um momento singular. Jesus Cristo realiza na terra uma demonstração da desobsessão, de um trabalho desobsessivo, e estabelece quais as condições para se afugentar espíritos de má estirpe. Afirma que é necessário jejum e oração, mas naturalmente Jesus não se referia a qualquer forma de jejum físico. Não é o jejum de parar de comer, porque ninguém adquire a autoridade moral para parar de comer. Se assim fosse, os faquires e as modelos seriam exemplo de autoridade moral. Ele se reportava ao deixar de errar. O jejum moral,
aquele que nos faz parar de cometer desatinos. É esse tipo de jejum que nos dá autoridade sobre o mal. E oração, que não é repetir fórmulas mágicas, nem dizer palavras sacramentais, conforme o velho ensinado, era a oração interna. Quando orardes, ensinou a Simão Pedro: entrai para o vosso aposento e orai em secreto, porque o Pai que vê o que se passa em secreto vos atenderá. Quando orardes, não façais como os hipócritas fazem, gritando nos cantos das praças e no meio das ruas, para que sejam vistos quando orardes. Quando orardes. Então, para que nós realizemos um trabalho desobsessivo de boa qualidade, é necessário saber orar. Mesmo quando tenhamos que expressar a nossa oração por meio do culto exterior, quando temos que fazer a oração em voz alta para que alguém nos acompanhe, isso que vaza pela boca deve provir da ânfora do sentimento, da intimidade do coração, dessa intimidade assistida por Deus. E o jejum oral. É impossível imaginarmos um trabalho desobsessivo com pessoas vaidosas, presunçosas, que querem se exibir na frente das outras ou um ser mais que o outro. Essa reunião deixará de ser reunião de desobsessão para tornar-se uma reunião de obsessão, porque os espíritos nobres nela não comparecem, conforme aprendemos no livro dos médiuns. Mas é exatamente no livro dos médiuns que nós encontramos a continuação desses ensinamentos de Jesus. Mas o mestre nos dissera duas coisas: para essa casta de espíritos, a necessidade de jejum e oração. O mestre já nos apontava aquilo que Allan Kardec estudará no livro dos Espíritos, a partir da pergunta 94. As ordens e categorias de espíritos, há diversos deles, há diversas ordens, várias categorias, que Allan Kardec resume em espíritos imperfeitos, espíritos medianos, espíritos puros. Desenvolve as categorias dentro dos espíritos imperfeitos, dos espíritos medianos ou de benevolência. E os espíritos puros não têm vários níveis, ou ele é puro ou pertence a uma das classes anteriores. E natural é pensar que quando chegamos ao Espiritismo, 18 séculos depois de Cristo, encontremos em o livro dos Espíritos o codificador criando uma classificação para os espíritos. E no livro dos Médiuns, um capítulo inteiro, o capítulo 23, dedicado às obsessões. Allan Kardec faz questão então de dizer que a obsessão é esse processo em que uma mente atua sobre outra mente com o desejo de dominá-la. A partir disso, ele afirma que bem se pode ver que o processo obsessivo só pode ser gerado por espíritos inferiores, uma vez que somente criaturas inferiores terão o desejo de dominar a vontade de outras. Nenhum benfeitor o faz, nenhum espírito luminoso tem desejo de nos retirar o livre-arbítrio, de dominar a nossa vontade. Eles sugerem, eles aconselham, eles recomendam e deixam-nos viver
de acordo com aquilo que o nosso livre-arbítrio determina. Após definir o que é obsessão, Allan Kardec passa a esquadrinhar para nós, desde os vários níveis, 3 que ele entendeu que fossem protocolares no estudo das obsessões. O primeiro degrau apresentado por Kardec é o degrau que ele chama de obsessão simples. Quando ele fala de obsessão simples, isso não significa que seja uma simples obsessão, porque nenhuma obsessão é simples no sentido de não ter valor, de não causar nenhum problema. Ele chamará de obsessão simples porque nesse estado a entidade perturbadora ou as entidades perturbadoras não faz questão de se esconder, ela se mostra. E se a criatura perturbada tiver acesso à mediunidade, essas entidades dizem: eu lhe vou destruir, vou atirar ao chão, vou levá-lo à bancarrota, à miséria. Não se esconde. E a criatura que esteja sofrendo esse estágio tem consciência que não está bem. Por isso ele chama de obsessão simples, porque existe a consciência do obsidiado de que ele não está bem. Como é que nós podemos identificar esse estágio da obsessão simples em nosso cotidiano, em nossas vidas? Eis a grande dúvida de muita gente. Como é que eu posso saber que eu estou correndo esse perigo? Todos nos conhecemos mais ou menos, cada um se conhece mais ou menos, e sabe dos seus vícios, de suas virtudes, de suas manias, de seus gostos e de seus desgostos. Digamos que uma pessoa goste bastante de comer, mas viva para comer do que coma para viver. Uma pessoa gulosa, mas há períodos em que essa gula extrapola o bom senso. O indivíduo abre, por exemplo, a geladeira e a porta aberta, ele fica procurando na prateleira o que é que ele vai comer depois do que ele já comeu. Ele percebe que isso não é normal. Ah, é uma ansiedade. Ah, é porque eu estou nervoso. Mas ele se dá conta de que aquele comer não está normal. É hora dele procurar a ajuda de um médico, de um psicólogo, de alguém que o possa auxiliar na resolução do processo. As criaturas se dão conta do seu vício de falar demais, de falar da vida alheia. Muito pouca gente escapa desse vício, mas há período que não escapa ninguém da nossa língua ferina, nem os amigos. Se um amigo estiver conversando com a gente na hora que ele der as costas, da pascareta para ele. Começamos a falar da vida de Cristo e acabamos falando da vida de todo mundo. Aliás, entre muitos espíritas, isso é curioso, porque um telefona para o outro e diz assim, por exemplo: fulano, Beltrana, precisamos orar muito pela irmã tal, pelo irmão qual. É só a introdução. Aí mete o malho no companheiro e termina a conversa dizendo o mesmo jargão: precisamos orar muito por ele. Mas já quebrou o pau em cima do outro. Isso se justifica. Não, eu não falo mal de ninguém, não. Eu só faço comentários. Os espíritas adoram fazer comentários. Tanto sabem que não está correto, que eles justificam. A língua ferina pode ser uma porta aberta para o
da obsessão. Cada um convive, por exemplo, com a sua sexualidade. Aquele é hétero, aquele é bi, aquele é homo, aquele é multi. Mas cada corcunda sabe como se deita, cada criatura sabe como é que administra a sua sexualidade, mas há períodos que o indivíduo não consegue se conter. E ele tem a impressão de que uma tara dele se apossou. Não pode ver, se for o homem, uma saia. Não escapam nem as freiras, nem escoceses. O que tem saia, ele está atormentado. É claro que a criatura se dá conta de que aquela sexualização não está normal. Alguém diz uma palavra e ele pensa no sexo. Ele associa aquela palavra ao sexo. Ele faz uma piada com a palavra porque sexualizou a palavra. A mente está encharcada de sexo. Ele sabe que não está normal. Cada vez que nós estejamos exorbitando em determinado campo da vida da gente que a gente já conhece, é hora de buscar socorro, a ajuda, porque já sabemos que não estamos bem. Aquela criatura que periodicamente, por ter visto uma violência na rua, por ter se disposto com alguém em casa, adota uma proposta depressiva, fica batido moralmente. Mas há períodos em que a criatura não sai da crise depressiva. Se tranca no quarto, obscurece o quarto, não quer comer, não quer sair de casa, não quer ver ninguém. Não está normal. É hora de buscar um socorro médico, psicológico, espiritual, de acordo com as propostas da criatura. Se ela for religiosa, ela vai procurar uma ajuda também na sua fé, ao lado da ajuda médica, psicológica. Mas se ela não tiver religião, ela precisa procurar o psiquiatra, o analista, o psicólogo, alguém que a retire daquele estado ou lhe ajude a sair dele. Mas se ela se mantém, o processo avança. Quantas são as mulheres que estão enfadadas de cuidar dos filhos, e a partir disso então elas justificam questão de TPM. E o marido diz para as crianças: deixa sua mãe, ela está TPM, para cá. E ela gosta, porque todas as vezes que ela quiser se trancar no quarto para conversar no celular com as amigas, ou assistir a sua novela, ela diz que está de TPM. E o marido recolhe as crianças, e ela vai entrando no circuito da perturbação. Mas outras vezes é ele, o marido. Ele quer assistir um jornal quando chega em casa de futebol, ele quer ler o jornal, então ele briga, ele escorraça as crianças, e a mulher tira as crianças de perto dele. Sai de perto do seu pai, ele está de lua, e ele adora estar de lua. Cada vez que ele quiser sossegar os pequenos, ele dá um chilique, a mulher retira os pequenos, e ele está de lua. E não se dá conta de que ele está derrapando. Todas as vezes que nós temos um surto na obsessão simples, depois voltamos ao normal. Essa é a grande diferença. A obsessão simples é cíclica. A criatura tem um surto, briga, grita, se agita, depois ela volta ao normal. E diz assim: eu sou assim mesmo, eu tenho meu temperamento, meu cheiro, mas eu não guardo raiva de ninguém. Nem precisa, porque agora são os outros que guardam raiva dela. E o tempo vai passando, nós admitimos que voltamos para o ponto zero de equilíbrio, mas
cada vez que a gente tem um surto e retorna, não pisamos mais no chão, já vamos ficando desequilibrados. Então, cada vez que eu tenho um surto, ele é mais curto e mais profundo, ele dura menos e é mais grave, e nós vamos achando que nós somos assim mesmo. Ah, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Não é. Está se permitindo ficar, e o obsessor vai nos laçando como uma serpente para devorar a sua presa, vai apertando-a e babejando-a para ficar mais fácil a deglutição. Allan Kardec então estabelece que quando o indivíduo não procurou tratamento durante a fase da obsessão simples, derrapa no segundo degrau inferior, o da fascinação. Ele estabelece que a fascinação é o mais difícil processo obsessivo a ser curado, por uma razão simples: o fascinado não aceita estar doente. Toda fascinação se aloja sobre criaturas extremamente vaidosas e orgulhosas. Daí o fascinado não admitir que cometa erros. Para o fascinado, o erro à sua volta é sempre dos outros. Quando por alguma necessidade ele tem que admitir que errou, ele admite que errou dizendo: eu fiz, porque fulano me disse, Beltrano falou. Ele põe a culpa nos outros pelo fato dele ter errado. Então o erro não foi dele, foi dos outros. Encontramos fascinados em todo lugar. Quase sempre, quando olhamos ao espelho, a gente se depara com um deles. Dessa forma, os casais preferem se separar a romper a cadeia da fascinação. Duas palavras resolveriam: me perdoe, desculpe-me. Não. O homem dirá possivelmente: eu não vou me rebaixar para a mulher. E a mulher dirá: eu sou feminista, eu não vou dar o braço a torcer para homem nenhum. E ao invés de buscarem a paz, eles preferem rompê-la, estigmatizar os filhos por causa da fascinação. Vai ao centro tomar um passe, vai à igreja orar, vai à sinagoga. Você está achando que eu estou doente? Você está achando que eu estou preocupado? Você está achando que eu estou precisando? E os amigos não têm coragem de dizer: estou, acho. Não é isso, não é isso. Então ela não vai. O fascinado não aceita que esteja fascinado. Então ele não se trata e não aceita qualquer proposta de tratamento. É tão comum achar as pessoas fascinadas, elas não admitem errar. Qualquer erro que cometam, elas terão que culpar alguém. Se deixou o prato cair no meio da cozinha, ela vira para a empregada: por que você não enxugou direito esse prato? Não foi a mão lerda, foi a empregada que não enxugou direito. Em todos os casos, o fascinado põe a culpa no outro. O professor, quando a turma é reprovada, a culpa é do aluno que não estuda. Nunca ele cogita de que pode ter sido o método que ele usou que não alcançou os alunos. Mas os alunos sempre reprovados porque a prova foi difícil. Nunca porque estudou pouco, porque ele não se dedicou o suficiente. Cada um vai pondo a culpa no outro. E quando nós conversamos com as pessoas e elas não nos entendem, nós dizemos: você nunca me entende.
Impossível pensar que eu nunca me faço entender, que aquilo que eu estou falando está enrolado, está embolado. É o outro que não me entende, sempre assim. E quando eu quero conversar sobre a vida, eu estou no topo. Eu, por exemplo, sempre a gente fala assim, eu, por exemplo, eu sou exemplo dos outros. Eu, por exemplo, seria tão fácil dizer, por exemplo, e dizer a coisa. Mas o egoísmo me inclui. Eu, por exemplo. Eu, por exemplo. Então nós vamos percebendo como é que alimentamos a fascinação. Se esse fascinado é médio, se está no centro, o fascinador começa a conquistar a confiança dele. Escreve sempre, se comunica sempre, o mesmo espírito sempre, não deixa de um outro. E aí o médium vai ficando envelhecido. Meu guia não erra jamais. Aí surge o guiismo do centro espírita. Ele não segue mais Kardec, não segue mais a codificação, é o guia. E o centro vai por água abaixo. E o fascinador usa de uma estratégia infalível. Se o fascinado continuar no centro, se o fascinado continuar na família, alguém poderá iluminar-lhe a cabeça. Alguém poderá fazer ver o erro que comete. Então o fascinador trata de retirar a pessoa daquele contexto. O médium lá no centro para fazer caridade em casa, pelo centro, ninguém está deixando. Porque em casa ele está totalmente na mão da sombra. E a gente só vai tendo as notícias desgraçadas a respeito do fascinado. É muito comum as pessoas irem largando o trabalho dele para fazer sua caridade do jeito que o fascinador deseja, enredando-se na sombra cada vez mais. Suicídios, homicídios, prostituições, a rodo, porque o objetivo dessas entidades é levar o indivíduo à bancarrota. Daí é mais fácil o marido largar a mulher. Eu quero viver a minha liberdade, eu quero ser feliz. Ou ela largá-lo com as crianças. Eu quero ainda aproveitar minha vida, eu quero ser feliz. Você fica aí com seus filhos. A fascinação. Nós lidamos com os fascinados e com os obsidiados simples do cotidiano, e eles têm aparência de normalidade. Esse é o perigo. O obsidiado simples não parece. A gente justifica que é o temperamento dele. Ele é assim mesmo. E o fascinado também. E eles estão na política, eles estão na administração pública, eles estão formando famílias, eles estão fazendo leis, eles estão com a vida de muitos nas mãos, assinando, examinando processos, todos loucos, muitos loucos, por obsessão. E porque é difícil o fascinado ser tratado, porque ele foge de quem o adverte, se isola de quem quer salvar e não admite precisar de socorro, ele derrapa no terceiro patamar descendente. Na fascinação, o espírito fascinador retira da sua presa algo que é fundamental na criatura humana: o poder de discernir. Tira-lhe o discernimento. Por isso ele acredita que está sempre certo. Ele perde o senso crítico. Todo fascinado paga mico, passa vexame, porque ele acredita que é maravilhoso tudo que vem dele. E às vezes são coisas absurdas. Ele perdeu o senso crítico. Ele perdeu a capacidade de ajuizar. Mas quando ele derrapa
na subjugação, que é o terceiro patamar inferior. Ele recobra o senso crítico, a entidade devolve o senso crítico a ele, mas retira-lhe o poder da vontade. Então ele sofre porque agora ele sabe do ridículo que está fazendo, mas não tem força para poder não fazer. Encontramos pessoas bem vestidas, de boa situação social, fazendo discurso nas praças para as estátuas, falando sozinhas pelas ruas, gesticulando, dominadas pela entidade subjugadora. O espírito subjugador é cruel, quer levar sua presa ao resto do chão e fala passar por todo tipo de vexame antes da estocada final. Alteram-se as percepções. O subjugado sofre alteração de sentido, como alguém que tivesse usado algumas drogas de tropismo cerebral. Pode o subjugado, dirigindo um veículo, observar um outro que esteja à sua frente e ver muito distante quando ele esteja próximo. Acelera o carro e adentra a carroceria ou a traseira do outro. E quando nós olhamos aquela cena na estrada, como é que esse carro entrou debaixo desse caminhão? Como é que conseguiu? Dormiu no volante? Acontece as mais variadas teses da polícia, mas nenhuma vez se levanta a tese da subjugação. Ele teve alterada a sua visão, ele viu a carreta longe, acelerou, e a carreta estava próxima e ele se arrebentou. Outras vezes, ele vê o carro muito próximo, ele freia, e o que vem atrás o arrebenta, porque estava longe, e ele viu perto. O subjugado pode chegar na janela de um apartamento, olhar lá para baixo e enxergar a calçada da rua lá embaixo, bem abaixo da sua janela, e ter o patológico desejo de saltar a janela para caminhar na calçada. E quando ele salta a janela, ele está no 20º andar, no 10º andar, e se arrepende. E só se dá conta disso quando começa a cair. O subjugador, sendo cruel, ele faz questão de que o subjugado, quando se destrua, se dê conta de que se está destruído, até chegar o momento em que ele praticamente incorpora a sua presa e diz-lhe: pegue aquela faca. E a pessoa está discernindo, ela não quer pegar, mas a vontade não funciona. Pegue a faca. E o subjugado pega a faca. Mate seu filho, crave sua mulher. A cabeça diz que não, mas ele não tem mais vontade. E quando ele levanta a arma e crava, o espírito obsessor se afasta para que ele se dê conta de que foi ele que cravou. Pega esse revólver, pega essa metralhadora, agora atire. O indivíduo pode estar em casa, no cinema, na escola, no meio da rua, os casos que a gente tem visto nos jornais, na televisão. E porque quando a criatura está fazendo, ela acorda daquele pesadelo, fatalmente, depois que ela destrói os outros, ela se suicida. Acompanhamos os casos. A maioria deles se suicida depois que viu a tragédia que cometeram. A vingança das trevas realizada pela nossa invigilância. É o Evangelho de Cristo, no texto de Mateus, que Jesus Cristo diz que aquele espírito trevoso, quando não foi
foi devidamente impedido de atuar, ele retorna com mais 7. É um número cabalístico, quer dizer que ele retorna reforçado. É como uma doença que reincide. A doença que recrudesce é pior do que a doença quando se instala, porque agora o organismo já está fragilizado e o remédio usado já não faz efeito da segunda vez. Daí o subjugador realiza seu intento que começou lá longe, naqueles dias em que ela dizia que estava de TPM, para não cuidar dos filhos, para não ter responsabilidade, porque se fosse TPM de fato, ela tinha que procurar tratamento médico. Mas como não era, ela evocava sempre a TPM. Isso tudo começa naqueles dias em que ele estava de lua, para não se envolver com os filhos, para assistir ao que quisesse, para ficar livre das crianças, imaginando-se esperta, a criatura abre verdadeiros poeiros sobre os próprios pés, acreditando-se mais inteligente que os outros, o indivíduo se torna presa de velhos inimigos que o espreitam desde há muito tempo. Para esta casta de espíritos, só muito jejum e oração. Estávamos visitando Chico Xavier em Uberaba. Eu era muito jovem e gostava de acompanhar o trabalho de Chico para aprender, para beber naquela fonte notável aquilo que certamente faria parte do dia da minha atividade no bem. Quando chegou uma mulher em desespero, ainda na comunhão espírita cristã, trazia nos braços aquilo que antes tinha sido o corpo humano. Uma criança desfigurada, muito inchada, que se debatia, os olhos se reviravam. Um acompanhante que a ajudava a cuidar do menino, que tinha 5 anos de idade, nascera surdo e por isso ficou mudo, não aprendeu a falar. Nascera cego e quando tinha 3 anos de idade perdeu os braços. Apareceram-lhe 2 cânceres, um em cada braço, nos ossos dos braços, com uma violência tal que os médicos tiveram que tratar. E enquanto a criança estava sendo tratada ainda daquele câncer que lhe retirava os braços, os médicos iam amputar-lhe as pernas. Uma doença insidiosa que abriu as pernas em chagas tomou conta da criança. E a mãe, em desespero, foi procurar o Chico. E o velho Chico escutou-a, secou suas lágrimas com suas palavras carinhosas, orientando que ela devia ter amor ao filho, mas acatar a determinação médica. Tudo sairia bem ao final daquela luta. E depois de muitos minutos de conversa, Chico autografou um pequeno livro para ela e ela se foi com seu acompanhante, sua criança, em desespero. Reunião foi terminada e antes que nos dispersássemos, Chico comentou o que os bons espíritos lhe haviam dito naquele caso. Ali estava a reencarnação de um suicida
que tinha se suicidado em 3 encarnações sequentes. E o grupo que o levara ao suicídio nas 3 vezes iria levá-lo agora de novo ao suicídio. Eram inimigos ferozes, dadas as dívidas antigas da criança com eles do passado. A divindade queria que a criança tivesse tempo de respirar, de não ser assediada. Então ela nasceu sem possibilidades de ser induzida, sem olhos, sem ouvir, induzida a matar-se. Quando os espíritos começaram a soprar na mente da criança, que é o espírito reencarnado, as ideias de apanhar facas para se matar, para se cortar, armas de casa, apareceram os cânceres nos braços. Então não podia mais pegar nada para ter tempo de se fortalecer. Mas agora os inimigos do passado estavam pondo na cabeça da criança ela se enxergar, levantar-se e ir para a rua a fim de que fosse atropelada por um veículo. Mas os espíritos queriam preservá-la da mente, só sem as pernas. E aquela criatura, disse Chico, conforme a orientação dos espíritos, ficaria sobre o leito durante algumas décadas, para tirar do psiquismo a ideia de matar-se, ainda tão fresca, depois de ter se suicidado 3 vezes pela insuflação obsessiva. Se nós soubéssemos que em nosso compartimento mental as sombras podem agir, dependendo das aberturas que lhes damos, trataríamos de mudar nosso estilo de vida, para que em nossa cabeça só pudesse ter acesso Jesus Cristo e os mensageiros do bem. Não foi à toa que Allan Kardec indagou no livro dos Espíritos: interferem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E a pergunta 459 nos traz a resposta: sim, muito mais do que imaginar. Eles interferem a tal ponto que comumente são eles que nos dirigem. Então, quem escolhe os espíritos que nos vão dirigir, que nos vão influenciar a ponto de nos dirigir, é a nossa ação, no bem ou no mal. É o nosso livre-arbítrio. Se eu me decido por agir no bem, por trabalhar no bem, ainda que com minhas lutas normais, ainda que eu chore, que eu ria, que eu reclame desprezo, eu estou na marcha normal da vida, estou buscando o bem. Mas aqueles que resolvem tirar proveito dos outros a qualquer preço, aqueles que vivem para explorar os outros, aqueles que vivem para o mal, para o vício, certamente estão se entregando a essas equipes de perturbadores. E depois a gente perde a própria autogerência. Ficamos nas mãos deles, porque de ordinário são eles que nos dirigem. Mas nós é que lhes entregamos a mente. Cada vez que uma ideia insana começar a tomar conta de nossas cabeças, levantemos. Não, não, não. Na minha cabeça só Jesus Cristo. As ideias vão voltar. E cada vez que elas voltem negativas, nós teremos a mesma reação: não vou fazer, não quero fazer. Há criaturas que ficam tão desesperadas que elas sacodem a cabeça como se desejassem retirar da cabeça, sacudindo-a, um mau pensamento. Allan Kardec perguntou aos espíritos: como é que eu posso saber os pensamentos que me chegam à mente, se são os meus ou se me são sugeridos? O Espírito de verdade respondeu-lhes: o pensamento que primeiro nos acorde é o nosso,
Depois veio outro, parece que é alguém conversando conosco. Por isso que a gente começa a falar sozinho. Eu estou discutindo com alguém que me fala, com o pensamento que chega à minha mente. E se for ruim, quantas vezes ele aparecer, eu lhe direi não. E buscarei reforço na prece, no bom trabalho, na conversa com os amigos, no pedido de ajuda na busca de socorro. E cada vez que vier um pensamento positivo, nós o acolheremos. Mas se é o Espírito que nos põe esse pensamento ruim, a gente não é culpado. Mas a doutrina espírita nos explica algo muito racional. Se um vizinho me diz assim: ali está vendendo mais barato, compra ali, e eu vou comprar, a ideia já não é do vizinho, é minha. Eu acreditei, eu aceitei. O vizinho me sugeriu, mas eu aceitei, então a ideia já é minha. Se o Espírito me disser: vai e agrida, se eu aceitar, já não é culpa do Espírito. Eu aceitei, é sinal que eu concordei com ele. Eu poderia ter dito não. Para toda proposta na vida, eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Então, quando eu faço o mal que me foi sugerido, a culpa já não é de quem fez a sugestão, porque fui eu que aceitei com o meu livre-arbítrio. Do mesmo modo, quando me é sugerido o bem e eu faço o bem, o mérito é meu, porque eu podia não ter feito. O mérito não é mais do guia, o mérito é meu. Por isso, as nossas obras respondem por nossa felicidade ou por nossa desgraça. Não aceitemos que as ideias negativas façam ninho na nossa cabeça, qualquer que ela seja. Fume esse papelzinho uma vezinha só, meu. Você não se vicia não. Você é forte. Fume esse cachimbo de crack, umzinho só para você ver como é que é. Isso não vai pegar não, nenhuma vez, porque a gente não conhece a própria força interior. A gente desconhece de que passados viemos, e por isso nem a primeira vez. Bebe, boba, uma tacinha só. Isso não embebeda não, você é forte, você é jovem. Nem a primeira, porque eu não sei como é minha força interior. Não vale a pena escola, não vale a pena eu querer testar. Você não é homem não, cara? Vai lá, transa. Não é a pessoa para a minha vida, então não vou. Não é a pessoa que eu amo, eu não vou. Não quero ter responsabilidade com essa pessoa que não me fala nada, que não me sensibiliza. Você não é mulher não, você vai guardar essa virgindade até quando? Até quando aparecer a pessoa que eu possa pegar, amando, confiando. Mas quando nós somos auto-perturbados, não conseguimos refletir antes de qualquer processo de obsessão, antes de qualquer heteroprocesso, de fora para dentro, o que abre as portas para ele é a auto-obsessão. Nós próprios obsidiados por nossa vaidade, por nosso orgulho, por nosso gênio ruim. Somos nós que abrimos as portas para o perturbador fazer a sua vingança ou nos utilizar como objetos. Quantos entre nós têm ainda essa cabeça miúda de dizer: eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair? Que loucura é essa? Aquele que dá um boi para não entrar na briga tinha que dar uma boiada para continuar fora da briga. Aí há outros que dizem assim: eu sou muito bom, mas não pise no meu carro. Ora, mas se eu sou bom só se ninguém me ofender, que bondade é essa? É uma pureza em branco, mas esse é um discurso que nós usamos.
E as trevas gargalham de nós e nos chamam de imbecis, porque nós filtramos mosquitos e engolimos elefantes. É necessária a vigilância, é necessário cuidar da busca da oração. Jesus Cristo nos ensinou isto. E Allan Kardec perguntou: é possível a oração livrar-nos dos maus e dos males? Sim, porque nos permite fazer sintonia com as leis de Deus, aprender a orar. Não é bater boca, pelo amor de Deus, não é repetir palavras vazias, é fazer o que Jesus propôs. Quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto. Essa busca da integração com o nosso Criador, a fim de que nos libertemos da insinuação obsessiva, da opressão obsessiva, que graças a esses dias os nossos jovens, as nossas jovens estão enlouquecendo. Nas festas rave, o bate-estacas a noite inteira na consciência, regada a álcool e a drogas, horas e horas, dias e dias, sem que os pais saibam onde esses filhos estão. Que mundo enlouquecido é esse? Que juventude é esta? Eu quero gozar a vida, mas não é assim que se goza a vida. Isso é adiantar a morte. Seria tão bom se nós pudéssemos agasalhar essa juventude e dizer o que é que Deus aguarda delas. Lamento muito quando vejo jovens nos centros espíritas ou nas igrejas variadas sem que recebam nutrição para a inteligência. Quando se lhes passa a história da carochinha e se explora o jovem para que ele somente toque violão e faça encenação de peças que, por mais lindas que sejam, não põe lucidez em sua cabeça. Que haja a música, que é a prova do jovem, que haja a arte cênica, que nos ajuda pedagogicamente, mas antes disso, o estudo dedicado da doutrina espírita, para que o jovem saiba que ele só é no corpo físico, mas é um espírito milenário, carregando atrás de si muitos velhos inimigos, dos quais ele precisa se libertar. A evangelização da criança, a evangelização do jovem, para formar o adulto saudável, equilibrado, é o de que necessitamos. Não podemos colocar qualquer um para cuidar da mocidade. Temos que ver quem tem o perfil, o conhecimento espírita, a paciência, o jogo de cintura para lidar com a adolescência sempre desafiadora, para que ela não seja obsidiada. Nossas moças, com exceções felizes, ficando aqui, ficando acolá, não sabe qual foi o rapaz, ela não conhece, mas ela quer entrar na moda, o que ela vê nas novelas, o que ela assiste Malhação, ela quer ficar e se prostitui, porque se ela se relaciona com vários homens que ela nem sabe quem são, é prostituição. Por mais que seja minha filha, por mais que seja jovem dizendo, é prostituição. E os obsessores adoram a prostituição, porque começam a sugar nosso plasma sexual e promovem taras, pedofilias, destruição e morte por esse fio da sexualidade mal cuidada. Dessa forma, eis a doutrina espírita nos chamar, enquanto é hoje, para entendê-la e entendermos. É por isso, então, que evoco essa página notável do Evangelho de Lucas, quando ele subiu a montanha, com João, Tiago, Simão Pedro, os ventos alígeros do volante,
que encabelavam as ondas do mar da Galileia e sacudiam-lhes as cabeleiras do alto da montanha. A vós, este é o meu filho amado, escutai-o. E o mestre que rutila como o sol, cujas roupas se embranquecem, como jamais poderiam ser branqueadas na terra, a ponto de Simão envelhecido propor: Senhor, como é bom estarmos aqui. Por que não construímos 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés? Não podemos. Quem conhece o brilho das alturas precisa estar pronto para socorrer nas baixadas que sofrem. Senhor, tem misericórdia, meu filho lunático. Os demônios abusam dele, atiram sobre o fogo, sobre as pedras, sobre as águas. Olha o Senhor, Espírito. Em nome do meu Pai que está nos céus, eu te ordeno, sai dele. E por que é que tu conseguiste? E nós que passamos aqui a noite inteira pelejando, nada logramos. É porque para essa casta de espíritos, só muito jejum e muita oração. Ah, doutrina espírita, quando nos reunimos para pensar sobre tua égide, como a nossa mente se abre, é como se estivéssemos novamente diante de Jesus, rutilante como o sol, a chamar-nos para trilhar esse caminho novo, nessa existência velha em que nos encontramos. É como se estivéssemos sentindo sobre nós as lufadas dos ventos brancos do Golã, da Galileia. E neste momento, então, de sensibilização, nós todos sentimos nas devidas proporções o que Simão Pedro percebeu. E dizemos: Senhor, como é bom estarmos aqui. Vem ter conosco, Senhor, nessa hora densa do mundo, nesses tempos de corrupção, de guerras, de atentados, de flagelos naturais destruidores. É nessa hora de obsessão que se espalha pela terra que nós te queremos dizer: vem, Jesus. Divino amigo, vem. Vem trazer-nos a tua paz, porque só tu és o nosso abrigo, abrigo que vem das mil chaves. Vem, ó meio do Nazareno, esse mundo de dores, de miséria, de horrores, consolar. Vem com o teu olhar sereno, toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas, devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Onde passamos, Senhor, ouvimos os gemidos de aflição, e pela secura dos tempos nos damos conta de que já não há mais primaveras, enquanto milhares de crianças, de idosos doentes pedem pão. Aqueles que deveriam providenciá-lo estão se engalfinhando como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar o nosso coração, libertar da obsessão, exterminar a dor e fazer calar, utilizar das baionetas, o silvado dos mísseis, a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, vem iluminar as nossas consciências e vem fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.